Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Frei João Paulo, da Custódia do Sagrado Coração de Jesus. Quero avisar também a todos que essa videoconferência será gravada e posteriormente disponibilizada via e-mail. Portanto, hoje, nosso conferencista é o Frei Sinivaldo Silva Tavares, franciscano, pós-doutor em Teologia Sistemática, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele fará hoje uma análise de nossa conjuntura numa abordagem teológica em tempos de Covid-19. Portanto, passo a palavra para o Frei Sinivaldo. Bem, eu gostaria de, antes de mais nada, de parabenizar a família franciscana e o Sinfrajupe, né, pela iniciativa desses encontros. Eu acredito que tenham sido muito importantes, dada a complexidade da situação em que nós vivemos. É muito importante que a gente converse sobre essas questões, tente aprofundá-las, e agradecer também o convite que me foi feito para me dirigir a vocês nessa tarde, né, tentando refletir sobre a questão do sentido de tudo isso, né? Porque ao longo desses últimos 6 encontros houve um esforço muito grande de tentar compreender estruturalmente as causas dessa situação pandêmica na qual nós nos encontramos. E eu acredito que quanto mais a gente tenta indagar acerca das causas, mais aparece, mais aflora a questão do sentido. O sentido que vai muito além das explicações. E a teologia, ela tem a ver com a questão do sentido. Não que ela tenha a pretensão de oferecer sentidos já prontos, né? Mas a teologia é aquele esforço de uma reflexão a partir da fé, uma tentativa de buscar entender onde Deus se encontra em meio a tudo isso, né? Então, a teologia, no fundo, ela indaga acerca da questão do sentido. E quanto mais a gente se pergunta pelas causas, quanto mais a gente tenta explicar o que está acontecendo, mais a gente aguça essa questão que a teologia procura responder, que é a questão do sentido. E, no fundo, essa questão tem a ver também com toda a problemática do mal, o mistério do mal e do sofrimento, que talvez seja uma das questões mais agudas e mais angustiantes para nós cristãos, né? Então, a teologia, ela se encontra envolta em meio a essas questões. E eu gostaria, aqui hoje, de abordar 3 questões, né? 3 questões que estão interligadas. A primeira delas é a nossa relação com Deus em meio a tudo isso, né? E daí, então, as imagens de Deus que afloram nessa nossa experiência e, relativamente a isso, a nossa postura de fé, né? A maturidade maior ou menor da nossa experiência de fé que aparece nessa relação com Deus. No segundo ponto, a nossa atitude, né, e a nossa relação e atitude face à crise, como é que nós lidamos com essa crise, né? Como é que nós nos relacionamos em meio a tudo isso. E a terceira, que é a conclusão dessas duas, que é a nossa atitude de indignação e solidariedade face à crise. Então, a primeira das questões, que imagens de Deus nós testemunhamos em meio a tudo isso? E aqui eu gostaria de lembrar que há 2 imagens que aparecem, sempre voltam em períodos como esse que nós estamos vivendo, né? A primeira delas é a imagem de um Deus que castiga. Então, um Deus que de tempos em tempos, ele enviaria catástrofes, né, pandemias e outras situações parecidas, como castigo para nos lembrar da nossa conduta, que opções estamos tendo, que vida estamos levando, né? Então, eu diria que essa imagem, é claro, ela não se coaduna de forma alguma com a imagem de Deus que Jesus nos revelou nos evangelhos, né? Mas há uma outra imagem
que eu chamaria de que ela é cúmplice dessa, embora ela pareça oposta, mas no fundo ela é cúmplice, que é a imagem de um Deus que na sua pedagogia estaria querendo nos ensinar alguma coisa com essa catástrofe, com essa pandemia. Eu diria, também essa imagem não se coaduna com aquela imagem que Jesus nos revelou, né? Porque Deus, justamente porque é o grande pedagogo, ele sempre, né, detecta, ele sempre se serve de outros expedientes em meio à nossa vida. Ele está sempre nos dando lições, mas a partir daquilo que já acontece, né? E um Deus, que pai ou mãe, que mesmo que sua intenção fosse a de oferecer lições positivas, colocaria os seus filhos e filhas em meio a uma situação tão desastrosa como a nossa que estamos vivendo, né? Então, essa imagem de um Deus que estaria querendo nos ensinar alguma coisa também não se coaduna. Que nós podemos sempre aprender também dessa situação, esse é um outro conto, né? Não que Deus tenha enviado a pandemia para nos ensinar alguma coisa. Agora, claro que nós podemos sempre aprender alguma coisa dessa situação, mas essa é uma outra história, né? Então, eu penso que a imagem que vem forte nesse momento, e que é aquela imagem revelada por Jesus, do Pai, é a imagem de um Deus solidário. Um Deus solidário, né? Essa solidariedade de Deus que se revelou de maneira especial na pessoa de Jesus, né? Deus que, por amor a nós, ele se torna um de nós na pessoa do seu Filho, se encarna, assume, ele sendo inocente, assume sobre si as consequências das nossas decisões equivocadas, né, das nossas opções equivocadas, e ele assume as consequências de tudo isso sobre si e se solidariza conosco, paga o preço, por assim dizer, né, carrega sobre si, inocente que era, mas ele se solidariza conosco e assume, abraça com amor as consequências da nossa maldade, da nossa perversidade, das nossas decisões e opções equivocadas. Essa é a imagem de Deus que transparece de maneira muito forte na experiência do crucificado, né? Nós poderíamos, aliás, o diálogo dos dois ladrões, né, que foram crucificados junto com Jesus, revelam bem essa atitude, né? Um dos ladrões diz: olha, você não é filho de Deus? Então pede a seu pai que venha, liberte você e nos liberte. Se você fizer isso, se ele fizer isso, eu acredito. Então, são atitudes, muitas vezes, muito parecidas com atitudes nossas, muitas vezes, que chegam a tentar o próprio Deus. E qual é o problema de quando a gente insiste em imaginar Deus distante da nossa realidade? Não um Deus solidário, porque um Deus solidário, ele se faz fraco, impotente. Então, é o caso de Jesus, né? Alguém poderia perguntar, por que o Pai não o tirou da cruz? Porque um Deus solidário, ele se torna impotente. É a impotência do amor, não é? Aquela experiência que eu acredito que também nós fazemos. E quando a gente ama alguém, a gente não pode fazer o que quer, na hora que quer e como quer. O amor, ele impõe limites. Esses limites, na verdade, não são limites negativos. Na verdade, são limites que nós mesmos colocamos, porque eles exprimem o respeito que nós temos pelo outro. Quem ama jamais passará por cima da vontade do outro. Quem ama jamais se imporá sobre o outro. Quem ama vai sempre respeitar a liberdade, as decisões, o ritmo, né? O tempo, as circunstâncias da vida do outro. É nesse sentido que o amor solidário se torna impotente. Agora, eu diria que essa dificuldade, que é antiga e sempre nova, de nós aceitarmos um Deus solidário.
Por quê? Porque um Deus solidário é um Deus exigente, é um Deus impotente. Nós, muitas vezes, preferimos um Deus fora, mas um Deus que pode, que tem um poder arbitrário, que ele pode fazer tudo no momento que ele quiser, na hora que ele quiser. E por que isso? E aqui entra o elemento que eu disse da maturidade maior ou menor da nossa fé. Porque uma fé infantil, ela sempre vai esperar de Deus, sobretudo, que ele se manifeste com poder. Então, uma fé infantil, aqui usando uma imagem, não é? É como a criança que põe fogo na casa, depois senta no chão, começa a chorar, espernear e chama pelo pai para que ele venha apagar o fogo. Eu acho que essa imagem calha muito bem na situação que nós estamos vivendo, né? Porque essa crise da Covid-19, por mais que ela se possa travestir de natural, ela é antropogênica, assim como a crise climática, né? Elas podem se travestir de crises naturais, mas na verdade não são. Nós sabemos que elas têm origem nas nossas decisões humanas, né? Na interferência humana no tecido da criação, nas decisões políticas, econômicas, sociais e culturais que nós tomamos. Então, essas imagens de um Deus distante, que se revela sobretudo como poder, que pode tudo enquanto nós não podemos nada, e que são imagens, sobretudo, que nos mostram um Deus indiferente. Na minha opinião, o pior dessas imagens é justamente acentuar essa face indiferente de Deus, como se ele estivesse fora, indiferente. Então, nós temos que apelar para que ele se dê conta do que está acontecendo e, ao se dar conta, que ele se revele com poder. Então, eu diria que uma fé madura, para a gente concluir esse primeiro ponto, é uma fé que se faz na escola do crucificado. Uma fé madura é uma fé que se constrói, que se tece, né? Em meio às dificuldades como essa que nós estamos vivendo, mas uma fé que se orienta pela experiência do crucificado, né? O Deus solidário, o Deus que muitas vezes não tira os problemas, né? Como aquele que tem um poder arbitrário, mágico, que pode agir na hora que quer, como quer e do jeito que quer, mas é um Deus que sofre conosco. Eu acredito que a lição do crucificado, talvez a lição maior do crucificado seja essa. É um Deus solidário, que sofre conosco e por isso sofre a partir de dentro. Agora, impulsionando-nos, né? Estimulando-nos a que nós encontremos mediações para ir superando essas situações. Portanto, não é um Deus que nos trata como crianças, é um Deus que nos trata como adultos, que espera que a nossa fé não seja uma fé infantil, mas seja uma fé adulta. Nesse sentido, eu passaria, então, para o segundo momento, que seria que atitude, então, tomar, né, a partir da fé? Qual seria a atitude a partir da fé mais próxima da experiência de Jesus a ser tomada com relação a essa crise? Vejam, há uma tendência muito difusa entre nós, sobretudo nós, né, das últimas gerações, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com os problemas, com as crises, né? Nós temos uma pressa obsessiva, né, de fugir, desviar, contornar, né? Deixar para trás, superar nesse sentido de deixar a crise para trás, né? Então, é interessante ver, por exemplo, né, nesse tempo em que nós estamos vivendo, a gente escuta muita gente dizer: isso vai passar logo, né?
Não, essa escuridão do túnel nós vamos atravessá-lo logo, logo vai ter a luz no fim do túnel. E nesses dias, eu ouvi uma homilia do Frei Carlos Mesters, né, em que ele usava essa imagem da luz no fim do túnel, que eu acredito que essa imagem ela possa ilustrar muito bem isso que eu estou querendo dizer. Ele dizia o seguinte: para nós cristãos, a luz não está no fim do túnel, mas a luz está no momento mais escuro do túnel. E aí, interpretando essa imagem dele, eu diria: a luz está no avesso da escuridão. Eu acredito que essa atitude, ela brote da própria experiência de Cristo no seu mistério pascal. A ressurreição de Cristo, ela emerge como o avesso da sua paixão e morte de cruz. É no momento em que Jesus abraça com amor até o fim a cruz, o momento em que ele sorve, por assim dizer, até a última gota de tudo aquilo que representa a cruz em termos de rejeição, de solidão, de perversidade, né? No momento em que ele toca esse ponto mais profundo, é que ele ressuscita. Porque a ressurreição não é algo que aconteceu na vida de Jesus depois da sua paixão e morte. Mas a ressurreição é o avesso, é o outro lado da paixão e morte. É o desabrochar daquele amor solidário de Jesus, que assume a cruz, e aqui com tudo aquilo que a cruz significa em termos de, não só em termos de sofrimento físico, mas de rejeição, não é? de abandono, de solidão, digamos, de demonização. Não é? No momento em que Jesus abraça tudo isso com amor e nos revela essa solidariedade para além de qualquer expectativa, é que ele ressuscita. Portanto, paixão, morte e ressurreição são duas dimensões de uma mesma experiência, que não podem ser separadas como se fossem coisas que se sobrepõem, como se uma viesse depois da outra. Não é? Então, eu diria que nós aprendemos isso, como acabei de dizer, do próprio Jesus no seu mistério pascal. E para nós que somos franciscanos e franciscanas, eu acredito, e aqui eu gostaria de fazer uma menção da forma como São Francisco se exprime para falar no seu testamento da sua experiência do seguimento de Jesus. Porque no seu testamento, Francisco, ele fala da experiência do amargo que lhe se converteu em doçura de alma e de corpo. Portanto, essa é a maneira, né? Essa é a imagem, a metáfora, através da qual Francisco exprime a sua participação no mistério pascal de Cristo, o seu seguimento de Jesus, a sua solidariedade com Cristo no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Portanto, essa experiência ela é muito franciscana, ela é autenticamente franciscana, porque também é genuinamente cristã. Não é? Isto é, para Francisco, a doçura não é algo que vem depois do amargo. Não é algo que cai do céu e vem se substituir ao amargo, ou se sobrepor ao amargo. Mas a doçura é uma transformação do próprio amargo. É aquilo que o amor de Francisco, a sua decisão de abraçar essa experiência amarga, né? É esse amor, assim como foi o amor de Jesus, que transformou a cruz em salvação, né? E por isso nós usamos o sinal da cruz como sinal de salvação, né? A cruz que originariamente
era expressão, não é? Talvez expressão do que há de mais perverso, que é de alguém construir instrumentos de morte para outros, né? Isso era a cruz, originariamente, mas o amor com o qual Jesus a abraçou, né? A intensidade com a qual ele a assumiu, é que a transformou, fez dela símbolo de salvação. E, portanto, nós dizemos, né? Morrendo na cruz, Jesus nos salvou. Da mesma forma, Francisco, né? Ele faz dessa experiência do amor com o qual ele abraça o que é amargo, é que faz com que o amargo se torne doçura de alma e de corpo. E nós sabemos que para Francisco o que era o amargo, né? Ele mesmo no Testamento, depois ele vai descrevendo, ele vai pelo menos mencionando algumas situações que para ele eram amargas. Por exemplo, o encontro com o leproso, né? Ele diz que antes o simples olhar de longe para o leproso já lhe causava repugnância, mas por amor ele venceu isso e o abraça, né? E esse abraço aqui do leproso tem um sentido de acolhida, de hospitalidade, de solidariedade, né? Porque depois ele vai viver com eles, né? Não é um momento romântico, não é simplesmente um surto afetivo, emocional, romântico que, digamos, que o atingiu, mas é algo que muda completamente a vida dele de ponta cabeça. Mas para Francisco o amargo também é a igreja, né? Se a gente continua lendo o Testamento, né? Ele diz: e o Senhor me deu tanta fé na igreja, né? Esse tanta fé, a gente percebe aí o amargo que se converte em doçura, né? E o Senhor me deu tanta fé nos sacerdotes, né? Para ele era o amargo que se converteu em doçura. E por último, os irmãos, né? Os irmãos. E Francisco diz, para exprimir essa doçura, depois que o Senhor me deu irmãos, é que eu compreendi que eu devia viver segundo o Evangelho. Quer dizer, essa experiência que se constituiu, por assim dizer, no fio condutor da sua vida, que fez com que ele, por amor, abraçasse o amargo, o sorvesse até o fim, para transformá-lo em doçura de alma e de corpo. Então, eu penso que essa também deve ser a nossa atitude, né? Com toda o que tem de amargo, mas a gente, porque somente abraçando a realidade com amor, né? Com amor, claro que isso é um processo, a gente não consegue do dia para o outro, né? Não pode ser um abraçar porque tem que abraçar e a gente então faz resmungando. Não pode ser uma coisa que a gente faz por resignação, mas é um abraçar com amor. Porque o que a gente aprende de Jesus e também da experiência de Francisco e de Clara é que só quando a gente abraça uma pessoa, uma situação, uma realidade, circunstâncias com amor, é que a gente consegue resgatá-las, reconciliá-las, ressaná-las. Enquanto a gente fica perdido em fugir, distorcer, contornar, a pressa obsessiva de deixar para trás, né? A gente só perde tempo. Aliás, o próprio Deus nos ensina, não é? Quando ele quis nos salvar, o que ele fez? Ele nos enviou o seu Filho para que ele se solidarizasse conosco, assumisse a partir da encarnação toda a tessitura humana, histórica, cósmica da nossa realidade. E somente a partir de dentro é que ele nos salva, que ele nos redime, que ele nos resgata, que ele nos reconcilia. Então, eu penso que, a partir da nossa fé, o que nós aprendemos de Cristo e de Francisco é que nós só podemos contribuir de maneira humana, cristã, franciscana, através de uma fé adulta, se a gente
com todas as dificuldades, em meio a todas as adversidades, a gente procura abraçar com amor a situação na qual nós nos encontramos. Até porque a gente só vai conseguir discernir os apelos de Deus nessa situação se a gente assumi-la, se a gente abraçá-la. Permanecendo de fora, a gente não conseguirá jamais perceber a presença de Deus e muito menos acolher os apelos que Deus nos faz em meio a essa situação. Porque, como disse muito bem também o Frei Carlos Mestres, Deus nos fala sempre misturado com as coisas. Então, a gente precisa se embrenhar no meio das coisas, abraçá-la. Né? E, a partir de dentro, a gente começa a discernir essa presença, essa interpelação de Deus em meio às coisas. Né? E, assim, eu diria, nós iríamos para o terceiro ponto, que é, a partir dessa nossa relação com a crise, do abraçar com amor para tentar assumi-la, para tentar vivê-la a partir de dentro, a gente poder discernir, então, quais são esses apelos que Deus nos faz, para que a gente possa tentar corresponder a tais apelos da melhor maneira possível. E aqui eu tentei elencar alguns elementos, algumas dimensões dessa crise que brotam desse esforço, desse empenho em discernir. Aqui eu gostaria de sugerir, né, aproveitando esse tempo de pandemia, né, o fato da reclusão social, que seria muito interessante se nas comunidades, né, vocês pudessem prolongar esse exercício. Eu aqui não tenho a mínima intenção de esgotar, né, esses elementos ou dimensões que a gente pode eventualmente discernir. A minha intenção é provocar vocês, é levantar algumas questões que para a gente poder discutir aqui ainda hoje, depois de algum tempo, daqui a pouco, mas também que vocês continuem refletindo, né, acolhendo essas provocações e refletindo sobre as mesmas nas comunidades onde vocês estão, né, que eu acho que é uma maneira da gente também potencializar, né, essa atitude que, na minha opinião, ela provém da nossa atitude de fé. A primeira coisa que, na minha opinião, chama a atenção para quem tenta viver essa situação a partir dessa perspectiva cristã e franciscana é a desigualdade econômica e social que está emergindo. Hoje eu li no IHU, né, um texto, uma entrevista que tinha esse título: Jamais fomos tão desiguais. Eu acredito que, claro, essa desigualdade ela não veio à nossa consciência agora, nós já tínhamos consciência dela. Mas parece que agora ela surgiu, ela emergiu diante de nossos olhos de uma maneira muito crua. Quando nós sabíamos, por exemplo, que no Brasil havia uma quantidade enorme de vendedores ambulantes, né? de pessoas que estavam no comércio informal, mas não imaginávamos que fosse quase 50% da população. Eu acredito que isso ficou claro agora, né? Que nós, de fato, aqui no Brasil, nós somos um dos países mais desiguais do mundo. E outra coisa, gente, né? Eu cito aqui alguns dados, porque dados que emergiram agora e que nos ajudam a perceber melhor essa gravidade, a intensidade dessa desigualdade. Que 30 milhões de brasileiros não têm registro civil. 3 milhões, né? 3 milhões. Gente, é muita. Vocês imaginem 3 milhões de pessoas que sequer podem reivindicar aqueles direitos mínimos, porque eles sequer existem do ponto de vista formal. Eles não têm um RG, eles não têm como provar que existem.
E é por isso que nós vemos aí, assistimos aqueles míseros R$ 600, que aqueles que mais precisam, aí estão aí a cada dia nas filas, correndo o risco de serem contaminados. E aqueles que mais precisam desse dinheiro ainda não receberam. Eu acho que essa inépcia do nosso governo também, que não tem um mínimo de tato com os pobres, né? Não tem uma mínima experiência de lidar com essas populações, né? Sem dizer, né, que o nosso governo é sempre muito pródigo em liberar milhões para socorrer os bancos, as grandes corporações, né? Hoje mesmo eu ouvi no Bom Dia Brasil a Miriam Leitão dizendo que o governo praticamente assumiu a sociedade das grandes empresas aéreas. Mas sequer ele se dispõe a fiar as pequenas e médias empresas, que são aqueles que produzem a maior riqueza do país e que estão em maior dificuldade. Ele sequer se apresenta como fiador dessas pequenas e médias empresas junto aos bancos para que eles consigam um empréstimo. É lastimável tudo isso, né? Então eu perguntaria, é verdade que nós estamos mesmo no mesmo barco, gente? Será que é verdade? Eu tenho um receio que a gente embarque nessas frases feitas, nesses chavões que são divulgados. Será que nós estamos mesmo no mesmo barco? Olha, eu confesso que eu penso que não. Há uma minoria que está enfrentando essa turbulência em transatlânticos. Não é que elas não sofram a turbulência, mas elas estão no transatlântico. E há uma maioria que está em barquinhos elementares, rústicos, enfrentando essa turbulência. Então, eu acredito que essa é uma dimensão que não pode fugir à nossa sensibilidade cristã. Essa tremenda desigualdade e essa realidade que não é verdade que nós estamos todos no mesmo barco. Claro, essa pandemia é uma ameaça que atinge a todos, mas atinge a todos em proporções muito distintas. Ela atinge todos, mas de maneira também muito desigual. E isso constitui isso. Alguém escreveu que é Bernadette, né? Alguns estão em boias, sequer tem barquinhos, verdade. Alguns estão em boias, naufragando. E aí vem uma segunda que está muito ligada a essa, que é uma questão que eu tenho consciência que ela é polêmica, porque ela foi muito politizada, mas eu acredito que a gente precisa refletir sobre essa questão, que é a questão de eu chamaria de culpabilização das vítimas, que produz um processo de dupla vitimização. Eu entendo que no Brasil essa questão de ficar em casa ou sair de casa, ela foi politizada de maneira, sabe, escandalosa pelo nosso presidente. Então, quando a gente toca nesse tema, é impossível a gente não interpretá-lo dentro dessa gaiola, né, em que ela entrou. Quem fica em casa é contra o Bolsonaro e então Bolsonaro incentiva e quem quer sair de casa é a favor dele. Mas eu acredito que nós precisamos tentar escapar digamos, desse dilema e tentar, gente, olhar a fundo essa questão. Eu confesso a vocês que eu, desde o início, isso já há 2 meses atrás, eu fico muito assim, indignado e muito assim, mexido com esses protocolos oficiais da mídia, né? Protocolos nos quais nós temos uma tentação muito grande de cair. Porque, na minha opinião, eles são protocolos feitos para classe média e classe alta. E eu fico imaginando, né, metade da população brasileira, talvez, que fica escutando a todo momento, fique em casa, fique em casa. Eu fico pensando o que isso significa para eles, né? O que significa repetir? Claro, gente, eu não estou negando que, diante da pandemia, essa seja a melhor opção, né?
esse é um princípio científico e, claro, não estou questionando o princípio. Mas imaginem vocês o quanto pesa a insistência em ficar repetindo um princípio para pessoas que sequer têm condições de colocar em prática esse princípio. Imaginem vocês quantas pessoas no Brasil e no mundo, como eles sentem essa contínua repetição dessa coisa, fica em casa. Para quantas pessoas que sequer casa têm? Ou para quantas pessoas que o ambiente de casa é insustentável? A violência, né? Nós estamos acompanhando aí a violência contra as mulheres, aumentou, a violência contra menores. Para quantas pessoas o ambiente de casa, gente, é insustentável? Para quantas pessoas vivem 10, 12 pessoas dentro de um cômodo insalubre? Para essas pessoas, ficar dentro desse cômodo é um risco muito maior do que sair. Depois, gente, quantas pessoas são constrangidas e obrigadas a sair para trabalhar para que nós fiquemos em casa? Uma parcela da população, inclusive nós, só podemos ficar em casa porque uma outra parte sai para produzir e fazer com que chegue às nossas casas, ou chegue até nós, aos supermercados próximos de casa, né, as padarias e tudo, aqueles alimentos que consumidos permitem que a gente fique em casa, gozando até de uma certa privacidade, né? Dedicando mais tempo à nossa interioridade. Gente, eu aqui não quero ser mal entendido, né? Isso tudo é positivo e acho que a gente precisa fazer. Mas a gente não pode se esquecer que a gente só pode viver tudo isso porque há metade da população brasileira, grosso modo, que está saindo porque tem que trabalhar para sobreviver. Imaginem vocês, e vocês conhecem melhor do que eu situações, o que é uma mãe ver um filho não tendo leite em casa para tomar. Quem é de nós que não sairia de casa, mesmo correndo o risco de ser contaminado, para tentar prover, para tentar conseguir o leite, comida para esse filho, para essa família? Então, eu vejo, por exemplo, às vezes a mídia ela é muito cruel, né? Ultimamente tem mostrado imagens da periferia de Manaus, de Belém, mesmo do Rio, como que dizendo assim, está vendo, esse pessoal não entende. É uma espécie de culpabilização daqueles que já são vítimas. E não dizem, mas deixam entender até essa culpabilização, né? Eles não só estão correndo risco, mas eles também estão fazendo com que nós corramos o risco. Eles não ficam em casa. E aqui, claro, aqui a gente poderia abrir uma janela e eu acho que dedicar uma dessas tardes para refletir só sobre esse ponto. Porque eu, às vezes, penso também, o que é que faz com que os nossos pobres das periferias sejam mais corajosos e atrevidos diante da pandemia? É porque a pandemia do coronavírus, por mais que ela seja mais grave, mais violenta, mais ameaçadora, é apenas mais um risco que eles correm. Eles já vivem no dia a dia com esse contato imediato com a possibilidade da morte. É a violência policial, é a violência do tráfico, é a bala perdida, é a dengue, é o vírus da Zika, é a chikungunya, não é? São as doenças provenientes do esgoto a céu aberto, são as diversas doenças, e violências que eles enfrentam no dia a dia. Portanto, eles já convivem, já faz parte, eu diria, da convivência diuturna deles, essa possibilidade de morte. Então, seja talvez por isso que eles pareçam mais ousados, menos temerosos. E também, gente, porque quando se trata de sobreviver,
Eu acho que para eles o risco de não ter o que comer e de morrer à míngua é sempre muito maior do que o risco de um vírus invisível. Justamente, né? A Zélia coloca aqui, né? Justamente, cobrar das políticas públicas, não é? que procurem protocolos que sejam mais, digamos, acessíveis, né? Discutindo com as lideranças nas comunidades, ouvindo as lideranças. Né? Eu acho que o princípio é sempre válido, mas o princípio, para que ele se torne concreto e possível de ser efetivado, ele precisa respeitar as particularidades. Né? Ele precisa ouvir, sobretudo aquelas pessoas que têm maior experiência com os movimentos populares, com os bairros de periferia. Né? E eles são muito criativos. Né? Eu acho que todos vocês estão acompanhando. Há experiências nas favelas aqui em Belo Horizonte, mas como também no Rio, em alguns lugares, que eles mesmos estão criando protocolos. Né? Eles mesmos estão criando protocolos mais acessíveis, né, à realidade deles. Mas então essa é uma questão polêmica, né, mas que eu não gostaria de deixar passar. Né? Eu queria tocá-la para que a gente siga pensando. Eu não tenho resposta pronta. Aqui eu apresento assim, como tudo que eu estou dizendo aqui, eu procuro fazer como uma provocação, né? Para que a gente siga refletindo, pensando e rezando também em cima disso. E eu gostaria de concluir, então, com um terceiro elemento, que também é uma provocação. Nós talvez não tenhamos tempo suficiente para refletir sobre isso, mas é a imagem predominante que nós, igreja, estamos deixando de nós nesse período. Eu confesso a vocês que eu fico muito preocupado com essa imagem de uma igreja autorreferencial, clerical e sacramentalista. Parece que o que sobrou para a igreja é celebrar missa. Então, o que a gente mais vê é padre celebrando, ou sozinho, ou com 2 ou 3, né? E só celebrando missa. Né? Quer dizer, está emergindo uma imagem, talvez a pior imagem possível da nossa igreja. Uma igreja que não tem reflexão, como isso mesmo, a Rita colocou, né? Não tem ação e não tem reflexão. E aí, gente, eu gostaria de dizer apenas uma coisa, porque eu acho que isso é evidente, né? Não precisamos gastar aqui muita saliva com isso. Né? Eu gostaria de lembrar apenas uma coisa, que a celebração eucarística sem o cuidado dos pobres, dos mais vulneráveis, e sem um cuidado pelas relações que estão muito fragilizadas, gente, essa celebração eucarística, ela se torna vazia, ela se torna formal, ela se torna ritualista. Para citar um exemplo, né, eu tenho acompanhado aqui pela rede, né, várias dioceses no Brasil que estão, por exemplo, celebrando essa semana da Laudato Si, vocês sabem como? Celebrando 5 anos da Laudato Si com missas. A semana toda, o horário da missa, e no final diz assim, durante as missas, os padres farão reflexões sobre a Laudato Si. Então, gente, isso é deprimente, sabe? Quer dizer, reduzir a nossa igreja a, digamos, ao templo, né? E a sua dimensão meramente ritual. Vocês, uma outra coisa que me deixou muito triste, né? Ex-alunos meus, né? Colocando na rede social,
Então, portanto, padres novos, ordenados há 1 ano, 2 anos, colocando assim a imagem da sua igreja vazia, né? Foto da igreja vazia, e escrevendo embaixo: existe coisa mais triste para um pároco do que ver a sua igreja vazia? Olha, gente, eu confesso que pensei, olha, existe muita coisa bem mais triste do que isso. Eu acho que isso não é o que de mais triste possa cometer um padre, um pároco. Eu acho que um pároco, sem querer julgar pessoalmente os padres que assim se exprimem, assim pensam, né? Eu acho que o presbítero, ele não pode reduzir a sua vocação à celebração da missa dentro da igreja. E nesse sentido, eu acredito que essa situação da pandemia fez emergir de maneira mais visível um processo, um movimento que a nossa igreja vem fazendo já há anos. Eu acho que se a gente visita os nossos canais católicos já há vários anos, a gente tem percebido uma igreja sempre mais voltando para dentro, né? Uma igreja sempre preocupada com ostensório, com bênção do Santíssimo, com celebração de missa. Portanto, uma igreja não só sacramentalista, mas uma igreja clerical. Porque, na verdade, toda essa questão ligada ao Santíssimo Sacramento, às bênçãos, aos passeios de Jesus, às missas, por detrás de uma aparente valorização da Eucaristia, no fundo, escondem uma atitude clerical muito forte. E eu diria, pena tudo isso, quando nós vivemos no pontificado de um Papa, né, que se elegeu Papa justamente com esse discurso de uma igreja em saída, que a igreja precisa superar essa autorreferencialidade, uma igreja que deve se apresentar como hospital de campanha, né, para acolher os fragilizados, os maltratados, as vítimas, aqueles que são mais vulneráveis. E aqui eu gostaria de concluir com aquela mesma imagem que o Papa Francisco, antes ainda de ser eleito Papa, numa daquelas reuniões que os cardeais fez, né? Antes do consistório no qual ele foi eleito Papa, ele numa das intervenções que fez, ele se referiu àquela imagem que ela é muito popular aqui também no Brasil. Eu mesmo, quando era criança, no meu quarto, tinha essa imagem. Tinha a imagem do anjo da guarda, né, um quadro, e tinha essa imagem de Jesus que de fora bate, né, a porta. E aguarda que a porta seja aberta, porque a porta não tem maçaneta nem fechadura externa. Ela só pode ser aberta por dentro. Né? Mas o Papa disse o seguinte, olha, gente, a imagem a qual eu quero me referir é a seguinte: Jesus está à porta e bate. Mas ele não está fora, ele está dentro da igreja, batendo e pedindo que a gente abra a porta para que ele saia. E nós também saiamos atrás dele. Eu acho que essa imagem ela é muito plástica, ela é muito expressiva e ela pode ilustrar muito bem a situação na qual nós nos encontramos. Claro que com isso, gente, eu não quero negar inúmeras iniciativas de solidariedade, né? Que em várias comunidades está acontecendo, eu sei que está. Inúmeras iniciativas de padres religiosos que estão se multiplicando, né? Se prodigando em cuidar das relações, cuidar dos mais pobres através da solidariedade. Eu não estou negando isso. Mas eu estou só partilhando uma tristeza de que uma boa parte da nossa igreja está vivendo, está trancada dentro nessa atitude autorreferencial, sacramentalista e clerical. E eu acredito que é também responsabilidade nossa, né, fazer eco a esse apelo do Papa, que a gente saia, abra a porta, deixe Jesus sair, e a gente saia ao encalço dele, saia atrás dele, seguindo os passos dele,
para manifestarmos essa nossa fé cristã adulta, que acredita num Deus que é misericórdia, que é solidariedade, e a gente quer que esse Deus misericordioso e solidário, ele possa se revelar e se manifestar vivo através de nós e em nós. Gente, muito obrigado, já são 18 horas, assim a gente pode ter mais uma meia hora, né, de tempo para conversar um pouco, porque a minha intenção também é essa. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado, Frei Sinivaldo, por essa explanação. Muito obrigado também por trazer presente o nosso Pai São Francisco diante dessa discussão que é tão pertinente a cada um de nós. Eu acho que agora a gente pode deixar aberto o nosso chat para as perguntas, para as indagações. Já também agradecemos essa participação que contribuiu bastante com essa palestra, com essa fala do Frei Sinivaldo. Essas contribuições do Fabrício, da Rita, da Zélia, e assim sucessivamente. Então, um ponto que eu quero trazer aqui é sobre essa atitude, porque nós temos muito essa indagação, né? Tem a reflexão, tem alguns indícios de proposta, mas nós não temos como agir, como ter essa atitude. E eu acho que foi bem esclarecido quando você nos apresentou essa fé madura que nós devemos ter, como se fosse um certo anseio do próprio Deus que nós já tivéssemos, né? E essa luz, a partir dessa fé madura, essa luz se torna o averso da escuridão. Uma frase bem de impacto que, inclusive, ficou em negrito aqui nas minhas anotações. Com isso, o Senhor traz para a gente, Frei Sinivaldo, uma atitude. Somente abraçando a realidade com amor que o amargo se transforma em doçura. Como assim Francisco fez com o leproso, com a igreja, com o sacerdote, com os irmãos, enfim, conseguiu construir essa ordem até hoje. Então, eu queria que, se fosse possível, o senhor esclarecesse um pouco, enquanto isso vocês vão deixando para nós essas mais indagações, mas que deixasse para nós essa transformação, esse abraçar a quarentena, esse abraçar essa pandemia, abraçar com amor aquilo que nos causa esse espanto. Eu acho que seria oportuno a gente esmiuçar um pouco mais essa temática. Eu insisto nesse abraçar justamente para a gente tentar fugir daquilo que nos vem de maneira mais espontânea, que é fugir. Né? Eu acho que a primeira tentação diante de algo que nos incomoda é a fuga. Há outras tentações mais sutis, que é contornar, que é desviar, que é, digamos, assumir assim com uma certa resignação, mas com aquela pressa de se desvencilhar logo, né? E a tentação maior, sobretudo no âmbito da fé, é a gente pedir a Deus Todo-Poderoso que elimine de nós tudo aquilo que nos atrapalhe, tudo aquilo que nos incomode. Porque a gente tem uma pré-compreensão de que o que não está previsto, o que não corresponde aos nossos anseios, atrapalha, impede, é obstáculo. E eu acredito que na experiência de Jesus e de Francisco, aquilo que é imprevisto, aquilo que a gente não esperava, aquilo que não estava nos nossos planos, tornar a grande oportunidade, a grande chance. Daí, mas para que a gente, digamos, perceba isso, a gente precisa acolher com amor, abraçar com amor. É isso que eu chamo do avesso, não é? Se a gente não abraça a situação, claro que isso não vai acontecer de um dia para o outro, né? Isso não é fácil, mas é aí que está o valor da coisa, né? Por não ser fácil. Mas é um esforço, é um processo através do qual a gente abraça, procura amar, né? Antes de mais nada, eu acredito por um sentido de realidade muito grande, né? Porque essa é a nossa realidade. Digamos que
gente dissesse, eu não quero essa realidade, e fica esperneando, resmungando, nós só estamos perdendo tempo, porque isso não vai mudar a realidade. Agora, abraçar a realidade é sinal já de uma maturidade humana. Essa é a minha realidade. Eu preciso abraçá-la. Até para transformá-la, eu só posso fazer a partir de dentro, abraçando-a. E eu só poderei transformá-la se eu a abraço, procuro vivê-la intensamente e a amo do mais profundo do meu coração. Só assim vai se criar aquela familiaridade que vai permitir que eu possa discernir o que pode ser transformado, né? Às vezes, nem tudo vai poder ser transformado. Muitas vezes, eu vou ter que me transformar para lidar com aquela realidade. Mas tudo isso não dá para a gente perceber fora. A gente tem que estar dentro. É só a partir de dentro que a gente vai discernindo. Pode ser mudado, o que eu tenho que mudar. Porque é um processo, eu diria, recíproco. É um processo no qual a gente se envolve e há mudanças da realidade, há mudanças em nós, há mudanças das pessoas com quem convivemos. Né? E só assim a gente consegue sanar uma situação, consegue reconciliar. Né? Eu acho que essa é a experiência do amargo que se converte em doçura. Né? Que, na minha opinião, Francisco exprime de uma maneira assim, muito concreta, né? Muito plástica no Testamento. Obrigado, realmente. É muito instigante toda essa reflexão. O Diego e a Rita, eles colocaram que é uma eclesiologia que só reconhece a função do templo, o tempo que nós estamos vivendo. Então, entra o questionamento, onde está o exemplo dos primeiros cristãos para esses? Eu quero acrescentar à fala deles, inclusive colocar também como indagação, será que não seria uma oportunidade de assumirmos a proposta do Papa Francisco de uma igreja em saída e os cristãos leigos aproveitarem essa oportunidade de assumirem o seu batismo frente a toda essa realidade? Justamente. Eu acredito que a Zélia antes tinha colocado ali, né? E de fato, há grupos no mundo todo que estão pedindo aos bispos, devolva-nos a missa, devolva-nos a missa. Gente, isso é importantíssimo, porque a missa, isso o Vaticano II deixou muito claro, a missa é uma celebração da comunidade de batizados. Eu acho que nós precisamos urgentemente resgatar a importância do batismo, que é muito mais importante do que o sacramento da ordem. O sacramento do batismo, ele nos confere uma dignidade de filhos e filhas de Deus, de comunidade de batizados. É ele que nos faz cristãos. O sacramento da ordem confere um serviço, uma função, que é de coordenar a comunidade, que é de ensinar, ser o último responsável pela catequese, pela pregação, e é, portanto, também de presidir a celebração. A missa não é propriedade dos padres. A missa é uma celebração da comunidade de batizados. O padre simplesmente é aquele que preside. E olha, a própria palavra presidir só pode presidir se há uma assembleia diante da qual ele está. Então, eu acho que nós precisamos urgentemente de não deixar que os sacramentos sejam capturados pelo clero. Não é propriedade deles. Os sacramentos são expressão da comunidade de batizados, dos quais os presbíteros, ou às quais os presbíteros presidem. Há uma imagem que eu gosto de usar, né? O Diego disse que foi meu aluno, então quem foi meu aluno deve ter ouvido eu dizer isso muitas vezes. O batizado é ungido na fronte com o óleo do crisma. Aquele mesmo óleo com o qual cada batizado é ungido na fronte como símbolo de dignidade,
é o mesmo óleo com o qual os presbíteros, os padres, são ungidos nas mãos. Portanto, os presbíteros se fazem ungir com o óleo do crisma nas mãos porque eles são ungidos para servir. Enquanto o batizado é ungido na fronte, com o mesmo óleo, para dizer a dignidade deles como batizado. Nós precisamos redescobrir essa eclesiologia do Vaticano II, que é a Igreja Povo de Deus, que é a Igreja Comunidade dos Batizados, que primeiro apresenta a Igreja como mistério de comunhão, depois o povo de Deus, e só depois vai falar dos mistérios na Igreja, da hierarquia. A hierarquia na Igreja é um ministério, é um serviço, não pertence à própria identidade ontológica da Igreja. Eles estão na ordem dos ministérios. O batismo, sim. O batismo é o sacramento que nos faz igreja, que nos constitui igreja. E, portanto, a Eucaristia, que é o sacramento através do qual nós continuamos alimentando-nos do corpo de Cristo para nos tornarmos sempre mais corpo de Cristo, a Eucaristia é a celebração dos batizados, da comunidade de batizados. O presbítero simplesmente preside a Eucaristia. Ele não é dono, ele não tem a posse da Eucaristia. O Fabrício César, da UFS, do Piauí, faz a contribuição: precisamos de menos self-service da fé e mais ação transformadora, assim como Jesus nos convida e como nosso pai Francisco compreendeu e acolheu. Justamente, acho que ele tem toda a razão, Fabrício, né? A partir da experiência, né, já do Antigo Testamento, né? Experiência essa que em Jesus aflorou assim de uma maneira mais plena, que São Francisco tão bem soube experimentar, né? A nossa fé, ela tem uma relação intrínseca, né, imprescindível com a nossa vida. Ela não pode jamais se tornar um conjunto de doutrinas, de símbolos mágicos, né, uma espécie de pupurri religioso, do qual nós nos servimos como alguém quando vai ao supermercado, né? Vai até as gôndolas e pega aquilo que precisa. Né? A nossa religião, a nossa fé cristã jamais pode aceitar, pode se reduzir, né? A se tornar objeto de self-service. Né? A nossa fé é aquela experiência de fundo que potencializa e provoca, né, todas as dimensões mais genuinamente humanas da nossa vida. Se não for assim, ela não é fé cristã. Né? E aí, aproveitando, se não for assim, ela não é fé cristã. Então, a gente casa com a pergunta da Moema. Por que será tão difícil acolher esta imagem do Deus solidário? Porque o Deus poderoso atrai tantos. É claro. Eu diria, por vários motivos, né? Por vários motivos. Talvez um deles seja o de que uma fé infantil que teima, insiste em manter uma relação com Deus simplesmente nesse nível. Eu não tenho nada, eu sou infantil, não tenho poder nenhum. Deus é o Todo-Poderoso que pode agir magicamente na hora que quiser, quando quiser e como quiser. Claro que uma fé assim, uma relação assim, ela é menos exigente. É uma relação que nos coloca, enquanto pessoas de fé, numa situação daquele que não tem nada e tudo pede, tudo recebe de mãos, tudo recebe de graça, mas de graça nesse sentido assim, sem nenhum esforço, sem nenhum empenho. Né? Claro que, e também um Deus só poder é um Deus que, digamos, tem menos a ver com a minha vida. Um Deus distante, diferente, ao qual eu apenas apelo quando eu necessito, é um Deus mais cômodo.
Porque, na verdade, sou eu que decido quando acessá-lo, quando invocá-lo ou não. Agora, um Deus solidário é um Deus que está caminhando entre os nossos pés. É um Deus que se encontra nas nossas raízes. Portanto, é um Deus cuja presença e cuja interpelação nos atinge a partir de dentro da nossa vida. É um Deus que está entremeado no tecido da nossa vida, da nossa existência humana, da nossa coletividade, do nosso cosmos. Portanto, um Deus solidário é um Deus mais exigente. É um Deus que caminha conosco, suscitando, provocando-nos a que nós assumamos a nossa condição de cristãos maduros, mas que nós também assumamos as consequências dos erros que nós provocamos. E, claro, ele não é indiferente, ele é solidário. Ele caminha conosco, sofre as consequências das nossas decisões, mas provocando-nos a partir de dentro para que a gente haja adultos e possamos juntos, nós e ele, encontrarmos eventuais soluções aos problemas que criamos, né? Eu acho alguém referência à igreja, as primeiras comunidades cristãs, né? Cuja experiência são no livro de Atos dos Apóstolos. É algo que sempre me tocou profundamente, é quando a comunidade, diante das dificuldades, diante dos problemas que iam surgindo, eles se reuniam, invocavam o Espírito Santo, discutiam, discerniam, e no final eles decidiam. E como é que eles comunicavam a decisão deles? Nós e o Espírito Santo decidimos que. Essa é a expressão de uma fé madura. O Espírito Santo é a expressão do Deus solidário, do Deus que caminha, daquele Deus Espírito que é mais íntimo nosso do que nós mesmos, daquele Deus Espírito que habita a intimidade da história, daquele Deus que é a alma da nossa comunidade, daquele Deus Espírito que habita o tecido orgânico do nosso cosmos, da nossa natureza. Esse é o Deus solidário. E, portanto, as nossas decisões, elas precisam ser decisões maduras, como a dos primeiros cristãos. E vejam que eles não dizem o Espírito Santo e nós decidimos. Não. Eles dizem nós e o Espírito Santo decidimos que. Essa é a expressão de uma fé madura. Alguém de uma comunidade de pessoas que se sentem profundamente habitadas por esse Deus solidário e que fazem dessa experiência uma ocasião para potencializarem ao máximo a sua própria decisão, o seu próprio empenho. Não é uma fé infantil que se refugia num Deus que vai fazer tudo por mim e vai fazer tudo de maneira mágica. Não, é um Deus que a partir de dentro, um Deus solidário, que nos acompanha, nos inspira e potencializa em nós toda a nossa decisão, a nossa vontade, o nosso empenho, a nossa capacidade de lidar e de transformar a realidade. Frei Sinivaldo, pela participação aqui das pessoas que contribuíram com o chat, de fato, a provocação que você se propôs a fazer realmente foi chegando a cada um. Muitos agradecimentos, agradecemos também a cada um de vocês que participaram e também quero agradecer pela tua fala, agradecer por essa explanação tão grande. Para finalizar esse nosso momento, essa nossa partilha sobre a visão teológica que nós podemos ter dessa pandemia que estamos vivendo, eu queria que você pudesse deixar para nós as últimas palavras para que ficasse ainda mais instigante a cada um que nos escuta. Aqui tem uma pergunta, eu vou aproveitar essa pergunta e vou fazer essa. Né? É o Bruno Santana, né? Pergunta se uma igreja nos moldes clericais não se torna mais cômoda, claro. Né?
Claro, ela primeiro se torna mais cômoda pelos próprios... Porque, claro, né, acho que não precisamos nem gastar muita saliva com essa questão. Mas ela também pode se tornar mais cômoda, sobretudo para um clero que tem essa intenção de dominar. Né? Vocês me desculpem, eu sei que há muitos jovens, né, frades, religiosas me ouvindo, talvez até presbíteros, mas eu vejo que, sobretudo nos presbíteros jovens, das últimas gerações, há uma tendência muito grande a um certo autoritarismo, a um certo mandonismo, né? a um certo autoafirmacionismo, né? Que revela muita insegurança, muita ignorância até cultural. Né? Isso tudo pode provocar atitudes como essa. Eu repito, tendência, né? Isso não estou generalizando, mas nós precisamos reconhecer isso. Há uma tendência nos jovens presbíteros desse clericalismo, né? Já a partir de como eles se apresentam vestidos, com clergyman, com adereços que os identificam publicamente como diferentes, como separados. Né? Eu acho que todos esses adereços eles já são sinais de uma certa tendência ao mandonismo, ao clericalismo, né? Então, claro, isso com todas as consequências em termos econômicos, sociais, culturais que o clericalismo pode provocar, né? Mas o que eu acho mais grave é que há um certo de leigos que também se encontram mais cômodos numa igreja assim. Isso eu acho mais grave ainda. Há muitos leigos que digamos, que se beneficiam. Né? Porque, claro, quanto mais piramidal é a comunidade, mais ela vai criando intermediários aí, não é? Que vão se beneficiando, né, desse poder. Eu, nesse contexto, eu sempre me lembro um poema, um verso muito bem curto do Dom Pedro Casaldáliga a esse propósito, né? Então eu gostaria de concluir com esse verso dele. Ele diz o seguinte: Deus nos livre de padres e bispos sem o Espírito Santo e de leigos com a batina no Espírito. Eu sempre achei esse verso muito expressivo, muito forte, mas acredito que ele exprima muito bem essa realidade. Né? O clericalismo hoje se tornou uma grande tentação de toda a igreja. Há grupos de leigos cristãos que são mais clericais do que muitos padres. Isso eu acho pior ainda. Então, por isso que o meu apelo é que todos nós, clérigos, porque o que nos distingue, clérigos, religiosos, leigos, gente, essas distinções são a nível de ministérios, de funções, digamos, de dimensões ou de funções dentro da igreja com as quais nós nos identificamos. Mas o que nos une, gente, é muito mais forte, é o batismo. É o batismo que nos faz todos ser cristãos e faz de nós comunidade de batizados. Isso é o que nos une. Isso é que tem a ver com a nossa dignidade, com a nossa identidade. A questão de padre religioso, isso já tem a ver com ministérios, com carismas, com serviços, com funções, né? Com vocações no interior dessa igreja. Né? A vida religiosa, mais do que uma função, é uma vocação. Né? Mas o presbítero, gente, é uma função. É uma função. Mais do que vocação. É uma função. Isso durante todo o primeiro milênio era muito claro que o ser bispo, ser diácono, ser padre era uma função, não era vocação. Era a comunidade que escolhia e a pessoa aceitava até contra a vontade dela, era obrigada a aceitar. Enquanto que a vocação religiosa não é uma vocação.
Mas mesmo nessa diversidade de funções e vocações, eu acredito que a gente deve centrar no batismo. O batismo é o que nos une, é o sacramento que nos torna cristãos em comunidade, que nos faz comunidade de cristãos. E com isso, então, eu concluo, né? Agradecendo mais uma vez a oportunidade, é sempre muito bom poder partilhar com vocês essas inquietações, né? E, de fato, a minha intenção não foi além disso, de partilhar com vocês algumas inquietações, né? Para, quem sabe também, né? Como pude perceber, também são inquietações da maioria de vocês, e também outras inquietações que vocês têm, que eu, às vezes, não tenho ainda e não exprimi, mas é importante também que vocês sigam partilhando essas inquietações, porque eu acho que é importante, dada a complexidade do que nós estamos vivendo, a gente precisa esmiuçar isso. É conversando, é problematizando, que a gente vai, digamos, alcançando visões e perspectivas mais lúcidas dessa realidade complexa, para que a gente também possa ir percebendo que posições tomar, que situações ocupar, né? Para que a nossa fé seja cada vez mais lúcida e eficaz. Uma fé madura, ela precisa ser lúcida e eficaz. Muito obrigado, Frei Sinivaldo. Também agradecemos todos vocês pela participação, todos os que estiveram conosco até aqui o final dessa videoconferência. Lembrando também que a videoconferência foi gravada, ela vai ser disponibilizada no e-mail de vocês. Então, também agradecemos às pessoas que nos acompanharam pelo Facebook. Quero avisar vocês que a nossa próxima videoconferência será no dia 27 de maio, às 17 horas. Vamos fazer uma roda de conversa com os palestrantes Rudá Risse, William Castilho, José Correa, Luiz Marques e Frei Sinivaldo, que até agora fizeram as nossas videoconferências, analisando a conjuntura atual do Brasil em tempos de Covid-19 nas perspectivas social, política, psicanalítica, econômica, socioambiental e teológica, respectivamente. Portanto, lembrem-se, nossa próxima videoconferência do Sinfrajup será no dia 27 de maio, às 17 horas. Mais uma vez, muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus e paz e bem. Assumamos o nosso batismo. Isso, obrigado e saudações de paz e bem a cada um e a todos. Amém.